Nós vamos considerar hoje uma doutrina decorrente da primeira mentira de Satanás à humanidade. Qual foi a primeira mentira de Satanás à humanidade? Ora, vocês não vão morrer nada. O Senhor falou que vocês iam morrer, mas vocês não vão morrer. Por conta dessa mentira e porque os homens efetivamente morrem, Satanás articulou outra mentira. Ora, o que morre é o corpo, mas a alma nunca morre. A alma é imortal. Por conta dessa mentira, diria dessa mentira complementar, os cristãos acreditam na atribuição imediata após a morte. Porquanto não há imortalidade, a alma continua vivendo. Então, os cristãos acreditam, os protestantes evangélicos acreditam no céu e no inferno imediato. Os católicos ainda acreditam também numa passagem intermediária pelo purgatório. Mas e as outras religiões, as religiões orientais? Dessas, muitas delas, quase a maioria, acreditam na transmigração da alma, que é o quê? A passagem da alma para outros corpos já existentes. Quando morre, a alma sai e transmigra, isso é, vai para um outro corpo já existente. Ou a reencarnação, que é o renascimento da alma em outro corpo ou outra forma física. Nós vemos isso hoje, muitos creem dessa forma, na reencarnação. Mas são filosofias antigas, são filosofias que vêm lá do Egito, da Babilônia, da Grécia. Veja, eu vou ler para vocês um trecho do livro Além da Morte, do pastor Alberto Tim, páginas 87 e 88. No antigo livro egípcio dos mortos, uma oração específica sobre descer ao tribunal de Osíris foi seguida por várias outras orações que tratam sobre a pessoa ser transformada na vida após a morte em uma andorinha, um falcão de ouro, um falcão divino, uma cobra, um crocodilo na forma do deus Pá, na forma da alma de Atum, um pássaro Benu, uma garça, um lótus ou mesmo em um deus. Veja, os egípcios já criam desse jeito. Tinham orações específicas para isso. Continuando na leitura. Da mesma forma, a filosofia grega não apenas defendeu e propagou a ideia da imortalidade da alma, mas também apoiou a reencarnação, como já vimos nas lições anteriores. Sócrates argumentou que uma alma humana pode reencarnar como um animal e alguém que antes era humano pode renascer de novo como um ser humano, mais uma vez, em vez de um animal. No Fédon de Platão, Sócrates chegou a propor uma taxonomia hipotética de reencarnação baseada nos tipos de personagens que as pessoas cultivaram em suas vidas. Por exemplo, aqueles que se alimentaram da gula, a luxúria e a embriaguez poderiam supostamente vir na forma de burros ou animais semelhantes. Aqueles que preferiam a injustiça, a tirania e o roubo poderiam assumir as formas de lobos, falcões e milhafres. Aqueles que praticaram a bondade social e popular, temperança e justiça, podiam voltar na forma de abelhas, vespas, ou mesmo retornar à raça humana novamente e nascer dessa espécie como homens decentes. Mas o verdadeiro filósofo, que é amante do conhecimento e se abstém de todos os desejos corporais, poderia juntar-se à companhia dos deuses. Por que, então, a teoria da reencarnação é tão atrativa? Por que ela é sedutora? Porque ela propõe, ela defende uma contínua evolução espiritual. Você pode ser humano falho, mas você vai se transformando, vai ficar um ser humano bom, você vai se transformar em filósofo, como Sócrates argumentava, e você vai se transformar em Deus. Quando você vê isso, irmãos, você me lembra do texto de Gênesis 3:5, que é imediatamente após a primeira mentira. A primeira mentira é: vocês não vão morrer. E a segunda agora:
Porque Deus sabe que o dia em que comeres desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Na verdade, irmãos, o ser humano tem o desejo de ser como Deus, desde os nossos primeiros pais. E quando você apresenta uma mentira, mas uma mentira que propõe isso, que você vai, ao longo de várias reencarnações, você vai se tornar um Deus, essa mentira é atrativa e é aceita. Quero ler o texto da lição da Escola Sabatina, da página 124. Muitas pessoas acreditam não no que deveriam, mas no que querem acreditar. Se uma teoria lhes traz paz e conforto existencial, isso é suficiente para resolver a discussão. Mas para aqueles que levam a Bíblia a sério, não há como aceitar a teoria da reencarnação. Estamos falando de Bíblia, irmãos. Estamos falando da Sagrada Escritura como normativa para as nossas decisões, normativa para os nossos comportamentos, normativa para as nossas crenças. Veja lá, então, por que é que não dá para compatibilizar a teoria da reencarnação, a doutrina da reencarnação com a Bíblia? Primeiro, essa teoria contradiz os ensinos bíblicos da mortalidade da alma e da ressurreição do corpo. Está em 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 18. Segundo, ela rejeita a doutrina da salvação pela graça através da fé na obra redentiva de Jesus Cristo. Efésios 2, 8 a 10, e a substitui por obras humanas. Ora, se eu vou evoluindo naturalmente até me tornar um Deus, eu não preciso de intercessão, eu não preciso de graça, eu não preciso de perdão. Mas as coisas vão acontecer naturalmente por conta da imortalidade da alma e das sucessivas encarnações. Terceiro, a teoria contradiz o ensino bíblico de que o destino eterno é decidido para sempre pelas decisões da pessoa nessa vida. O que a Bíblia diz, irmãos? A Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelas nossas obras durante a vida e somente essa vida, não em várias vidas encarnadas. Quarto, essa teoria minimiza o significado e a relevância da segunda vinda de Cristo. Ora, se eu vou me tornar Deus naturalmente, evoluindo, através de sucessivas reencarnações, o Senhor Jesus não precisa vir. Eu vou encontrar com Ele, eu vou me tornar um Deus. E quinto, a teoria propõe a oportunidade após a morte para alguém que deseja superar as dificuldades espirituais da sua própria vida, o que não é bíblico. Lá no texto de Hebreus, capítulo 9, verso 27, diz que o homem vai morrer uma só vez e então o juízo. Lá não diz, irmãos, que ele vai morrer uma vez, mas depois vai morrer outra, vai renascer, vai morrer, renascer, vai morrer. E nesse processo ele vai se purificar, vai se tornar santo, vai se tornar digno. Veja, a vida eterna, como já estudamos, somente em Cristo Jesus. Resumindo, irmãos, não há lugar para a ideia de reencarnação na fé cristã. Tudo o que estamos falando, irmãos, é baseado na Bíblia Sagrada. Não em livros escritos por filósofos ou escritos por teólogos, mas estamos nos baseando na Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, ainda que muitos creiam na reencarnação, a Bíblia Sagrada não referenda a reencarnação. Ela não aprova, ela não dá subsídio para a reencarnação. Pelo contrário, viver uma única vez, viver de acordo com o plano de Deus, fazer a sua vontade e ser salvo na ressurreição pela graça do Senhor Jesus Cristo.